O vídeo começou a circular nas primeiras horas da manhã, vindo de uma fonte anônima que dizia estar próxima à equipe de Virgínia Fonseca. As imagens, desfocadas, mostravam um dos bastidores de um evento infantil em Goiânia. No canto do vídeo, as vozes inconfundíveis de Maria Alice e Maria Flor podiam ser ouvidas entre soluços. Uma delas dizia com clareza: "Eu não quero ficar com o papai. Eu quero a mamãe." Em poucos minutos, o clipe se espalhou pelas redes sociais. Páginas de fofoca, perfis de fãs e até colunistas de celebridades começaram a repostar, questionando o que realmente estava acontecendo na vida familiar da influenciadora. O público, acostumado a acompanhar o dia a dia perfeito de Virgínia e Zé Felipe, se viu diante de uma cena real tensa e muito distante dos vídeos coloridos e patrocinados de costume. Fontes próximas garantem que o episódio teria ocorrido depois de uma semana conturbada. Zé Felipe, segundo relatos, havia passado alguns dias afastado das filhas, concentrado em compromissos profissionais e pessoais. Já a Virgínia, por outro lado, vinha tentando manter uma rotina estável para as meninas, enquanto se recuperava de uma série de compromissos públicos e rumores sobre o novo relacionamento com Vinícius Júnior. No vídeo, o choro das meninas parecia sincero e desesperado. A equipe de Virgínia tentou, sem sucesso, conter a disseminação das imagens. A assessoria, em nota breve, afirmou apenas que não comentaria assuntos familiares, o que só aumentou as especulações. Internautas começaram a teorizar que havia uma disputa de guarda em andamento, algo que até então não havia sido confirmado oficialmente, mas que ganhava força a cada nova postagem. Nos bastidores, uma fonte ligada à família Leonardo revelou que a situação teria chegado a um ponto crítico. O cantor, avô das meninas, estaria tentando intervir para evitar um embate judicial. No entanto, a tensão entre as partes aumentava dia após dia, e até mesmo amigos próximos diziam não saber como mediar o conflito. Enquanto o vídeo seguia sendo compartilhado milhões de vezes, o clima entre os envolvidos se tornava insustentável. Virgínia teria chorado ao ver o registro, segundo pessoas próximas, e pedido que o conteúdo fosse removido das plataformas, mas o estrago já estava feito. O público, acostumado a assistir a vida da família como se fosse uma série diária, agora exigia respostas. E por trás das câmeras, a história estava apenas começando. As primeiras horas após o vazamento do vídeo foram marcadas por um silêncio absoluto. Nem Virgínia, nem Zé Felipe, nem ninguém da família Leonardo se pronunciou, mas nas redes, a tempestade já havia se formado. O nome de Virgínia ocupava o topo dos assuntos mais comentados no X, antigo Twitter, e os comentários se dividiam entre apoio, críticas e desconfiança. "É visível o sofrimento das meninas", dizia uma seguidora. "Isso é exposição demais, alguém precisa proteger essas crianças", escreveu outra. E no meio da confusão, começaram a surgir teorias. Alguns afirmavam que o vídeo teria sido gravado propositalmente para manipular a opinião pública, outros que era apenas o retrato cru de uma família em colapso. Na casa da influenciadora, em Goiânia, o clima era de tensão. Fontes afirmam que Virgínia passou o dia em prantos, evitando gravar stories e deixando a comunicação com marcas e parceiros a cargo da equipe. Ela teria dito a uma amiga próxima que não aguentava mais ver a vida pessoal virar espetáculo. "Eu sempre tentei mostrar o melhor, nunca quis que as meninas se envolvessem nisso", teria desabafado, segundo um relato obtido por um portal de celebridades. Enquanto isso, Zé Felipe permanecia em silêncio, mas seus familiares não. Um primo próximo ao cantor teria comentado em um grupo de amigos que o artista se sentiu injustiçado e traído. "Ele não queria que as filhas crescessem achando que ele é o vilão", disse a fonte. "Ele só quer tempo, mas parece que qualquer ausência vira motivo para guerra." A assessoria de Zé, pressionada, divulgou uma nota breve. Zé Felipe é um pai presente, amoroso e comprometido com o bem-estar das filhas. O artista repudia qualquer tentativa de transformar uma situação familiar em espetáculo público. A nota não ajudou, ao contrário, reacendeu as discussões e alimentou ainda mais a curiosidade dos fãs. Em um momento delicado, Leonardo, o patriarca, tentou intervir. Ele teria feito uma ligação para Virgínia pedindo calma e ponderação. O cantor, conhecido pela franqueza, teria dito que ninguém ganha quando a família vira notícia. Apesar da tentativa de apaziguar, a conversa terminou tensa. Horas depois, um story publicado pela influenciadora chamou atenção.
Era uma foto antiga com as filhas ainda pequenas, acompanhada de uma legenda enigmática: "Por elas, eu aguento tudo". A publicação, vista por mais de 10 milhões de pessoas em menos de uma hora, foi interpretada como um recado direto. E os comentários explodiram: "Ela tá sofrendo. Ele vai se pronunciar, é questão de tempo. Isso vai parar na justiça", e de fato pararia. Mas antes, uma revelação inesperada surgiria, mudando completamente o rumo da história. Na manhã seguinte ao story de Virgínia, a tensão chegou a outro nível. Um colunista de celebridades publicou que um pedido formal havia sido protocolado na vara da família de Goiânia. Zé Felipe estaria buscando o direito de divisão de guarda das filhas. A informação caiu como uma bomba. Até então, tudo não passava de rumores, mas agora havia um documento real, com data, número de processo e assinatura de advogados. De acordo com fontes ligadas ao caso, o cantor teria tomado a decisão após diversas tentativas frustradas de contato com as meninas e uma resistência constante por parte da mãe em permitir visitas fora da rotina. O texto da petição, obtido por uma revista, dizia: "O pai busca apenas exercer seus direitos, mantendo o convívio saudável com as filhas, sem impedir o vínculo materno." Mas o público, que já tinha visto o vídeo das crianças chorando, não leu dessa forma. O nome de Zé Felipe virou sinônimo de rejeição nas redes. Centenas de comentários criticavam a atitude, acusando-o de agir por vingança. "Ele quer tirar as filhas para punir a Virgínia", dizia uma publicação com milhares de curtidas. Enquanto isso, nos bastidores, a equipe da influenciadora tentava controlar o caos. Virgínia se trancou em casa, cancelou gravações e deixou de postar no canal. Uma pessoa próxima contou que ela chorava ao ouvir as meninas perguntando se iam ter que morar longe. O clima era de desespero. Um funcionário da equipe chegou a dizer que a empresária estava emocionalmente exausta, mas determinada a lutar. No meio dessa confusão, uma informação sigilosa começou a circular entre jornalistas. O pedido de guarda teria sido incentivado por uma figura próxima da família Leonardo. Alguns apontavam para o próprio patriarca, outros para assessores que viam em Virgínia um risco de imagem para o clã. Nada foi confirmado, mas a suspeita se espalhou. Em paralelo, Vini Júnior, o jogador que vinha sendo apontado como novo affair da influenciadora, foi visto em Madrid evitando comentários. Um vídeo o mostrava saindo de um restaurante claramente desconfortável ao ser questionado sobre a polêmica. "Não tenho nada a ver com isso", respondeu brevemente. Ainda assim, o envolvimento do craque serviu para ampliar a dimensão do escândalo. Agora, o caso não era apenas familiar, era nacional, com repercussão internacional. No fim da tarde, a advogada de Virgínia se pronunciou em nota oficial: "Minha cliente se dedicará integralmente à proteção de suas filhas. Não haverá disputas públicas, mas todas as medidas cabíveis serão tomadas para garantir o bem-estar emocional das crianças." A frase "todas as medidas cabíveis" foi interpretada como uma ameaça velada e o público percebeu: aquela guerra estava apenas começando. O silêncio de Zé Felipe, por sua vez, foi interpretado de 1000 maneiras. Alguns diziam que ele planejava uma entrevista exclusiva, outros que estava sendo orientado a não falar para evitar erros. Enquanto isso, as meninas permaneciam sob os cuidados da mãe, em casa, cercadas por seguranças e psicólogos. Mas à noite, uma nova gravação vazaria, e dessa vez, o impacto seria ainda maior. Por volta das 22 horas daquela mesma noite, um novo vídeo começou a circular em grupos privados de fãs, e em menos de uma hora já estava em todos os portais de entretenimento. O registro, feito aparentemente dentro da própria casa de Virgínia, mostrava um momento íntimo. As meninas brincavam na sala enquanto a influenciadora falava com alguém ao telefone. O áudio era baixo, mas audível. Em determinado momento, Maria Flor se aproxima e pergunta: "Mamãe, o papai vai vir aqui?" Virgínia pausa e responde com voz embargada: "Não hoje, filha. Depois a mamãe explica, tá bom?" Essa breve conversa bastou para incendiar novamente as redes. Para muitos, era a prova de que o distanciamento entre Zé Felipe e as filhas era real. As hashtags "Deixa as meninas", "Coma a Virgínia" e "Justiça pelas Marias" subiram rapidamente entre os assuntos mais comentados. A comoção tomou conta do público e perfis de celebridades começaram a se posicionar. Alguns, discretamente, manifestaram apoio à influenciadora. Outros preferiram o silêncio, temendo se envolver em uma guerra pública que parecia sem fim.
Jornalistas especializados em celebridades apontaram que a gravação teria sido feita dias antes do primeiro vazamento, o que indicava uma sequência de registros obtidos e distribuídos de forma organizada. Surgiram boatos de que alguém dentro da própria equipe da influenciadora estaria repassando os vídeos. O clima nos bastidores era de paranoia. Virgínia teria mandado desligar todas as câmeras internas, dispensado parte do staff e limitado o acesso de pessoas à casa. Enquanto isso, Zé Felipe era visto deixando o estúdio de gravação em Goiânia, com expressão abatida. Um repórter que o abordou afirmou que ele parecia outro homem, calado, distante. No entanto, naquela madrugada, uma movimentação chamou a atenção. O cantor começou a apagar dezenas de publicações antigas no Instagram, incluindo fotos com Virgínia e com as filhas. Poucas horas depois, a influenciadora fez o mesmo. A separação, que até então era apenas especulação, agora parecia evidente. Os portais não perdoaram. Manchetes multiplicaram-se em ritmo frenético. A Virgínia e Zé Felipe apagam tudo e confirmam o rompimento? Vazamento de novo vídeo expõe tensão familiar irreversível. Fontes afirmam que casal discute apenas por meio de advogados. Entre os fãs, o choque foi total. Perfis dedicados às meninas publicaram mensagens pedindo respeito e privacidade, mas o engajamento só aumentava. Em lives e comentários, o público cobrava explicações. Se está tudo bem, por que apagar tudo? Questionavam. Na manhã seguinte, o caso já havia ultrapassado o universo das fofocas e chegado a programas de televisão. Em uma atração matinal, um comentarista afirmou que os vídeos não teriam vazado por acaso e insinuou que havia interesses comerciais por trás da divulgação, apontando que a repercussão estava gerando milhões em visualizações. No entanto, longe das câmeras, a situação era outra. Pessoas próximas a Virgínia relataram que ela estava completamente abalada, dormindo pouco e chorando com frequência. Já Zé Felipe teria deixado a casa dos pais e buscado abrigo temporário em uma fazenda no interior, tentando fugir da pressão. E enquanto o país discutia o caso, a justiça começava a agir. Um juiz determinaria, nas próximas horas, uma audiência emergencial. E o futuro das meninas começaria a ser decidido em silêncio, longe do brilho das telas. A manhã da audiência amanheceu silenciosa, quase fúnebre. A imprensa não foi avisada oficialmente, mas a notícia de que um encontro entre os advogados de Virgínia e Zé Felipe aconteceria em sigilo se espalhou rapidamente. A decisão do juiz foi tomada na madrugada anterior, após uma série de petições urgentes. O objetivo era simples: evitar o que ele chamou de espetacularização da infância. Mesmo assim, repórteres se aglomeraram na porta do Fórum de Goiânia. Câmeras apontadas, microfones erguidos, flashes prontos. Nenhum dos dois compareceu, apenas seus representantes legais e uma psicóloga indicada pela vara da família. Ainda assim, a ausência física dos pais foi interpretada de maneira oposta nas redes. Para uns era maturidade, para outros, covardia. Fontes jurídicas afirmaram que a audiência foi tensa. Os advogados de Zé Felipe insistiram no argumento de que o cantor estava sendo impedido de conviver livremente com as filhas. Do outro lado, a defesa de Virgínia apresentou mensagens e relatórios médicos indicando que as meninas vinham apresentando sinais de ansiedade cada vez que eram questionadas sobre o pai. O documento, assinado por uma profissional que acompanha a família há meses, foi o ponto de virada. Não se trata de alienação, mas de trauma emocional causado por conflitos entre os genitores, dizia o relatório. O juiz ouviu atentamente, pediu silêncio e encerrou a sessão após quase 3 horas. O resultado não foi divulgado publicamente, mas bastou uma frase dita por uma das advogadas para acender a chama nas redes. As meninas permanecerão sob cuidados maternos por hora. A frase, reproduzida por portais de fofoca, teve o efeito de uma sentença final. Virgínia venceu, diziam manchetes apressadas. Porém, dentro da casa da influenciadora, o clima era de alívio misturado a exaustão. Pessoas próximas contaram que ela mal conseguiu falar após receber a notícia. Chorou por minutos inteiros abraçada às filhas. "Eu só quero paz", teria dito. Já Zé Felipe, segundo uma fonte próxima à família, reagiu com raiva e incredulidade. Ele sente que foi pintado como o vilão de uma história que não contou, disse o informante.
O cantor teria passado o resto do dia isolado, recusando ligações e se afastando até dos pais. Leonardo, que tentava se manter neutro, acabou envolvido sem querer um áudio vazado, supostamente de uma conversa em família, mostrava o patriarca dizendo: "Essas coisas se resolvem em casa, não na internet." O áudio caiu nas mãos da imprensa e em poucas horas estava em todos os sites. Leonardo virou alvo de críticas e elogios, enquanto o público se dividia ainda mais. Para alguns era um conselho sábio, para outros uma forma de minimizar o sofrimento de Virginia. No meio dessa guerra de versões, a figura de Vini Jr. voltou a ganhar destaque. Um repórter esportivo revelou que o jogador teria mandado mensagens de apoio à influenciadora e oferecido abrigo em Madrid caso ela quisesse se afastar da imprensa por um tempo. A informação, nunca confirmada, se espalhou como pólvora. Agora, o conflito já ultrapassava fronteiras, e o que começou como um drama familiar estava se transformando em um fenômeno global. Canais estrangeiros, de tabloides britânicos a programas de variedades espanhóis, já começavam a tratar o caso como a separação mais acompanhada do Brasil, mas ninguém imaginava que, enquanto o público discutia nas redes, algo muito mais grave estava prestes a acontecer e colocaria a guarda das meninas novamente em risco. 3 dias após a audiência, o clima parecia começar a se acalmar. Virginia voltara discretamente às redes sociais, publicando apenas fotos antigas com legendas neutras, enquanto Zé Felipe mantinha o silêncio. Porém, no início da tarde de uma sexta-feira chuvosa, uma nova notícia explodiu em todos os portais. O carro que transportava as filhas do casal havia se envolvido em um acidente leve em uma avenida de Goiânia. O veículo, conduzido por um motorista da equipe de Virginia, foi atingido por outro automóvel que avançou o sinal. As meninas não se feriram, mas o susto foi grande. Testemunhas contaram que Maria Alice chorava sem parar e chamava pela mãe. Em questão de minutos, imagens do local começaram a circular, mostrando o carro da influenciadora cercado por curiosos e policiais. A cena reacendeu o medo. Fãs começaram a questionar por que as crianças estavam fora de casa sem a presença da mãe. A assessoria se apressou em emitir um comunicado afirmando que tudo estava bem e que as meninas estavam sob cuidado médico apenas por precaução. Ainda assim, o episódio teve um impacto devastador. Zé Felipe, ao saber do acidente, teria ido imediatamente até o hospital onde as filhas foram avaliadas. Pessoas próximas dizem que foi a primeira vez em semanas que ele e Virginia se viram pessoalmente. O reencontro, segundo fontes, foi tenso. Um funcionário do hospital, sob anonimato, afirmou que o cantor tentou entrar na sala das meninas, mas foi impedido pela segurança. Ela gritou que não queria confusão na frente das filhas, relatou a fonte. Minutos depois, uma foto tirada por um visitante mostrou o ex-casal a poucos metros um do outro, com expressões duras, sem trocar palavras. A imagem viralizou instantaneamente. "O olhar diz tudo", escreveu uma seguidora. "É dor, é orgulho, é fim", disse outra. Enquanto o público debatia, a imprensa começou a especular que o acidente poderia mudar novamente os rumos da disputa judicial. Alguns advogados especializados em direito de família comentaram que o episódio poderia fortalecer o argumento de Zé Felipe sobre a necessidade de participação ativa na rotina das filhas. Outros, no entanto, lembraram que ele ainda não havia apresentado provas de que estava sendo impedido de vê-las. O caso tomou tamanha proporção que o Conselho Tutelar de Goiânia emitiu uma nota dizendo que acompanhava a situação para garantir a integridade emocional das menores. O simples fato de o órgão se pronunciar bastou para colocar o nome de Virginia novamente no centro das críticas. Se as meninas estão seguras, por que o Conselho precisou intervir? Questionavam internautas. À noite, Virginia apareceu em um vídeo curto, visivelmente abalada, mas tentando manter a calma. Sentada no sofá, falou por pouco mais de 1 minuto. "Graças a Deus, minhas filhas estão bem. Foi um susto, mas está tudo sob controle. Peço respeito e silêncio neste momento." Não citou o nome de Zé Felipe, mas o silêncio entre as linhas era claro. Horas depois, o cantor publicou um texto breve em sua conta. "Deus sabe da verdade, e é Ele quem vai mostrar o que está certo." O tom das postagens indicava que uma nova etapa do conflito havia começado, agora mais amarga, mais emocional e mais perigosa. Nos dias seguintes, o assunto dominou os noticiários. Programas de TV debatiam o caso Virginia e Zé Felipe como se fosse uma novela em tempo real.
Psicólogos, juristas e influenciadores opinavam sobre a saúde mental das meninas e o impacto da exposição pública. Mas o que ninguém sabia é que, nos bastidores, uma gravação inédita do dia da audiência estava prestes a ser divulgada, e ela traria à tona segredos que poderiam mudar tudo o que o público acreditava saber sobre o casal. Era uma tarde comum de domingo quando a bomba estourou. Um perfil anônimo publicou nas redes um trecho de áudio que, segundo a descrição, teria sido gravado durante a audiência fechada na vara da família. O arquivo, de pouco mais de 3 minutos, mostrava vozes alteradas, mas inconfundíveis. Era Virgínia chorando, e logo em seguida, o som de Zé Felipe dizendo: "Você tá virando todo mundo contra mim, até as meninas." O áudio viralizou em minutos. Canais de fofoca começaram a reproduzir trechos, portais transcreveram as falas, e hashtags como "vazou a trégua" e "audiência da Virgínia" subiram aos trending topics. O conteúdo era curto, mas revelador. Em um dos momentos mais duros, a voz feminina dizia: "Eu só quero paz. Eu quero que elas cresçam sem medo." A fala emocionou milhões de pessoas e reacendeu a imagem de Virgínia como mãe protetora, enquanto colocava Zé Felipe em uma posição ainda mais delicada. Advogados e jornalistas especializados alertaram que o vazamento de uma audiência confidencial era crime, mas já era tarde demais. O público já havia julgado. Em poucas horas, o cantor perdeu milhares de seguidores e teve contratos publicitários colocados em pausa. Marcas com as quais ele mantinha parcerias começaram a emitir notas neutras, afirmando respeitar o momento familiar. Nos bastidores, o clima era de caos. Uma fonte próxima à equipe jurídica do cantor revelou que Zé estava furioso e prometia processar quem quer que tivesse gravado o áudio. Ele acreditava que o material havia sido manipulado e distribuído intencionalmente para prejudicá-lo. "Isso não é justiça, é vingança", teria dito em uma conversa reservada com amigos. Virgínia, por outro lado, optou pelo silêncio. Por orientação da equipe de comunicação, ela não comentou o caso, mas fontes garantem que o impacto emocional foi devastador. Ela chorou a noite inteira. Disse que se sentia cansada, que não queria mais viver assim, exposta a cada movimento. Enquanto o país se dividia em lados, os que defendiam o pai e os que idolatravam a mãe, algo começou a mudar discretamente. A opinião pública deixava de enxergar o caso como fofoca e passava a vê-lo como tragédia. Programas de televisão convidavam especialistas em comportamento infantil, juristas e até padres para discutir o drama das Marias. As imagens das duas meninas passaram a ser reproduzidas em loop e a discussão sobre o limite da exposição infantil voltou ao centro do debate, mas a história ainda teria uma reviravolta mais sombria. 2 dias após o vazamento, um jornalista publicou um dossiê afirmando ter descoberto quem havia gravado o áudio. Segundo o documento, a gravação teria sido feita por alguém presente à audiência, uma pessoa ligada à equipe de um dos dois lados que teria repassado o material em troca de dinheiro. O texto não citava nomes, mas indicava que o pagamento havia sido feito através de uma conta fora do país. O Ministério Público anunciou que investigaria o vazamento, e a partir dali, o caso deixou o campo da fofoca e entrou definitivamente no da justiça. Para o público, parecia o começo do fim. Mas, para Virgínia e Zé Felipe, seria apenas o início de uma luta muito mais dura, uma batalha travada entre tribunais, advogados e corações partidos. E no centro de tudo, 2 crianças assistindo, sem entender por que o mundo havia transformado o amor dos pais em espetáculo. As semanas que se seguiram ao vazamento foram marcadas por silêncio e afastamento. Pela primeira vez em anos, Virgínia desapareceu completamente das redes sociais. Nenhum vídeo novo, nenhuma foto, nenhuma aparição em eventos. A influenciadora, acostumada a compartilhar cada detalhe da rotina, decidiu se esconder. Fontes próximas afirmam que ela deixou Goiânia com as filhas e se instalou em um sítio privado no interior de Minas Gerais, buscando proteger o emocional das meninas. As duas passaram a ter acompanhamento psicológico constante e até as aulas foram suspensas temporariamente. Virgínia teria confidenciado a amigos que não suportava mais ver as filhas chorando por causa de notícias falsas. Do outro lado, Zé Felipe vivia o pior momento da carreira. Depois de perder contratos e se ver no centro de uma avalanche de críticas, o cantor decidiu se afastar dos palcos.
Uma nota oficial confirmou que ele havia pausado todos os compromissos profissionais por tempo indeterminado. Em uma entrevista exclusiva concedida a um portal sertanejo, ele falou pela primeira vez sobre o caso: "Não sou perfeito, errei como marido, talvez como pai, mas nunca quis o mal das minhas filhas, só quero poder vê-las crescer." As palavras sinceras ou estratégicas dividiram opiniões. Alguns sentiram empatia, outros disseram que era tarde demais. O público, exausto da guerra de versões, começava a perceber o peso do escândalo. O que antes gerava curtidas e comentários, agora provocava desconforto. A justiça, por sua vez, seguiu o curso natural. O Ministério Público concluiu a investigação do vazamento, mas, sem provas concretas, o caso foi arquivado. O juiz responsável pelo processo determinou um acordo de convivência provisório. As meninas permaneceriam sob guarda materna, mas com visitas monitoradas ao pai. Nenhum dos dois contestou. Nos bastidores, amigos do casal afirmam que o contato direto entre eles é praticamente inexistente. Toda a comunicação é feita por meio dos advogados. A relação, que um dia foi marcada por amor, shows e declarações públicas, agora se resume a termos jurídicos e protocolos. Leonardo, que durante todo o processo manteve postura discreta, teria tentado promover uma reconciliação simbólica durante o aniversário de Maria e Alice. Ele convidou ambos para uma pequena celebração em sua fazenda, mas apenas Zé Felipe compareceu. Virgínia enviou flores e uma mensagem curta: "Feliz aniversário, minha pequena, a mamãe te ama." A ausência da mãe foi interpretada por muitos como o fim definitivo de qualquer laço entre as famílias. O evento foi discreto, sem fotos, mas testemunhas disseram que Zé Felipe chorou ao ver as filhas pela primeira vez em semanas. "Ele parecia outro homem", relatou um funcionário. Ficou o tempo todo abraçado às meninas, em silêncio. No mesmo dia, Virgínia publicou uma única mensagem nas redes, depois de mais de um mês de ausência: "Tudo que é verdadeiro sobrevive, mesmo que em silêncio." O texto, simples e enigmático, foi lido como um encerramento. Não havia mais acusações, respostas ou justificativas. Apenas um eco de tudo o que restou de uma família que um dia representou o ideal de felicidade digital e que agora lutava para se reconstruir longe dos holofotes. O caso, aos poucos, saiu das manchetes. As páginas de fofoca voltaram a outros escândalos e a vida seguiu, ainda que com marcas profundas. Mas para quem acompanhou tudo, ficou a lição amarga sobre o preço da exposição e o limite entre o amor e o espetáculo. Nas últimas linhas de um documentário que começava a ser produzido sobre o fenômeno, o narrador resumiu o sentimento coletivo. Em um mundo onde a vida virou conteúdo, o silêncio de uma mãe e o choro de duas meninas soaram mais alto do que qualquer like.